Bem, queridos, abra comigo nesta manhã, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 16. 1 Coríntios, capítulo 16, este versículo de número 13 em particular. Volte-se comigo para o Novo Testamento agora. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, o versículo de número 13. Essas palavras de grande exortação. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Palavras tão tremendas do Senhor Jesus Cristo através do seu apóstolo, o apóstolo Paulo. Bem, nós retornamos nesta manhã, dando continuidade a uma pequena série de estudos iniciada domingo passado sobre a vida cristã, a postura e a atitude cristã neste mundo. E o título desta mensagem nesta manhã é discernimento e responsabilidades cristãs. Nós iniciamos domingo passado com o tema da cultura cristã, tentando aqui de uma maneira bem simples definir o que é a cultura de um crente. A cultura cristã, a cultura do povo de Deus, e a marca característica dessa cultura, que é a santificação e o nosso status espiritual como igreja, como família de Deus, sacerdócio real, uma nação eleita, um povo comprado, adquirido, eleição por Deus para nesse mundo ser o seu representante e nomear o Salvador e fazê-lo conhecido, e o seu amor e o seu poder em toda parte. E nós queremos nos voltar agora aqui para a carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, discernimento e responsabilidade cristã, ou melhor, a necessidade de discernimento como crentes e como igreja. Uma tremenda exortação aqui na palavra de Deus, esse versículo de número 13, eu espero que você perceba isso. Vigiai, estai firmes. É muito interessante, irmãos. Observe como Paulo segue a narrativa nesse capítulo de número 16. Ele parece estar lidando com exortações várias, não é? Sobre Timóteo, vir visitá-lo, sobre a coleta para Jerusalém, coisas práticas, coisas técnicas até certo ponto, recordações. De repente, como que meio fora do contexto, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente. Eu gostaria que você percebesse que não está fora do contexto, mas aqui há uma exortação tremenda para a vida cristã, para o lidar diário do povo de Deus, como igreja e como indivíduos neste mundo. Vigiai, Paulo começa a dizer. No grego, na verdade, traz a ideia de reunir as ideias, reunir os pensamentos divididos. Esse é o ponto. Desperte. Reúna esses pensamentos que vão numa direção, outra direção, em toda parte, espalhado em todo lugar. Seja vigilante, mantenha-se atento, acordado, uma palavra utilizada para soldados, é um termo militar, na verdade, muito apropriado, na verdade, vigiar. Durante o tempo em que você foi colocado nessa posição, nesse destacamento como um soldado, esteja atento. Em tua geração, como um crente, durante o breve período que você tem para jornar neste mundo até Deus te chamar, vigiai, esteja desperto. Tenha a ideia de segurança, traz a ideia de proteção contra ataques. O contexto é exatamente esse: há inimigos, é necessário vigiar, estar desperto, estar atento. E esse é o sentido aqui desta pequena palavra, vigiai, diz o apóstolo. Mas antes de continuarmos, antes de nós seguirmos nessa exposição, nesse versículo, eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas outras passagens no Novo Testamento, onde a mesma ideia está presente. Abra comigo, inicialmente em Mateus, capítulo 24, o versículo de número 42. Mateus 24, 42. Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo, palavras do Senhor, dirigidas aos discípulos. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Tremendo, não é? É a mesma ideia, é o mesmo sentimento ali de 1 Coríntios capítulo 16. Aqui o contexto é o retorno do Senhor Jesus Cristo a este mundo. É necessário vigilância. Ele está dizendo, vigiai, se atine, esteja atento, esteja preparado, permaneça vigilante. O mesmo no capítulo 25, versículo 13, volte alguns versículos para frente. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Veja o capítulo 26 agora, versículo 43.
E voltando-se, achou os outros outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E é nesse contexto que ele os desperta. A mesma palavra será encontrada ali. Vigiai, desperte, esteja acordado. Veja o versículo de número 30. Volte um pouquinho para trás. Palavras do Senhor também. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e ali o Senhor Jesus Cristo irá se afastar um pouco deles, a distância de uma pedra jogada, para orar. E é esse período inicial das dores do Senhor Jesus Cristo, de sua angústia. E nós lemos que os discípulos deveriam ficar ali vigiando em oração, porque o Senhor estaria orando e velando com ele juntos, vela, acordado, despertos, orando. Mas nós lemos que eles caem no sono, talvez porque a atmosfera ali precedendo a cruz do Calvário, havia uma grande intensidade satânica e uma pressão muito grande do maligno para tentar manter o Senhor longe do seu objetivo do Calvário. E esses homens caem em sono e tamanha a dissatisfação, sentimento de alguma coisa irá acontecer. Talvez teria sido essa razão, nós não sabemos, mas o Senhor comanda a vigilância. E nós lemos que eles dormem, e o Senhor retorna onde eles estavam, mas eles não estavam vigiando. Eles caíram no sono, um período intenso, eu disse, pressão espiritual muito grande, mas depois desse episódio, isso sempre acontecia com os discípulos, certamente este episódio ficou impresso na mente, na memória dos discípulos. Nós não vigiamos quando o Senhor estava conosco. Nós titubeamos, tosquenejamos e dormimos no momento necessário de vigiar. Mas agora o Senhor ressuscitou e subiu à glória, e nós vimos o seu poder, e Ele cumpriu todas as coisas, mas agora nós iremos vigiar. E agora nós iremos vigiar em nosso ministério como apóstolos, as nossas mentes e os nossos corações, e a obra do Senhor Jesus e a igreja. Vamos nos portar firmes para o Senhor, e junto com Ele, nós não vigiamos naquele momento, mas agora nós iremos vigiar por sua igreja, e pela pregação do Evangelho, para que a igreja seja estabelecida em toda parte, e nós seremos aquelas pessoas que ministrarão a palavra do Senhor em toda parte, e nós defenderemos a verdade, e estaremos atentos e vigilantes pelo bem, a santificação e o crescimento da obra do Senhor Jesus, que é o seu corpo aqui na terra, para defender a sua casa, para defender o seu povo. Bem, eu tenho certeza que aqueles apóstolos aprenderam muito desse incidente. Nós de volta agora ao nosso texto em 1 Coríntios, capítulo 16, nós temos estas mesmas palavras e esses mesmos sentimentos. Paulo certamente traz daquele contexto anterior: vigiai, estai firmes na fé, palavras tão profundas. Bem, irmãos, eu espero que você aprecie que esta pequena palavra é mais do que uma exortação, é um ministério de vigilância. É isso que nos é dado aqui, como toda a palavra de Deus. Não é apenas uma exortação, um toquezinho para permanecer acordado e desperto. É um ministério que entrega à igreja do Senhor Jesus Cristo e a cada crente individual de vigilância. Vigiai, diz o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Bem, eles aprenderam este ministério, receberam um ministério de vigilância dupla. É um ministério de vigilância em duas partes, e é o mesmo ministério que nós temos hoje como igreja neste mundo. Primeiro, eles aprenderam a vigiar pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo neste mundo. Eles foram ensinados diretamente do Senhor Jesus Cristo, e aprenderam verbalmente, pelo exemplo, pelos seus próprios erros, porque eles estavam na Universidade de Cristo por um período de 3 anos, e tendo aprendido, tendo recebido esse ministério duplo, eles aprenderam então primeiramente a vigiarem pela causa do Senhor. E nós aprendemos também a sermos vigilantes espiritualmente, estarmos atentos pelo estado, com o estado espiritual de cada irmão em Cristo Jesus, e com o estado e a condição da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ser um crente realmente vigilante, como está indo a obra do Senhor Jesus em sua casa, como estão os irmãos em Cristo Jesus. Há tempo que eu não vejo aquele, irmãos, há tempos que eu não vejo aquela irmã. Ser um crente realmente ajudador, estar pronto a dar um passo de iniciativa para realizar as coisas e se juntar nas coisas que devem ser feitas, pronto para ajudar, pronto para garantir e se importar com a segurança e o bem-estar espiritual da igreja de Cristo e o progresso da obra do Salvador.
Ou seja, queridos, é um ministério de vigiar, de notar e de observar estas coisas. Vigiai, diz o Senhor pelo apóstolo Paulo, e ter nossos olhos abertos e respondermos e participarmos em toda a necessidade da causa de Cristo Jesus. E em segundo lugar, é claro, vigiar na expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo. Você se recorda, os versículos que nós lemos, eles trazem esses dois contextos. Estar atento, vigilante pela obra, pela causa. Fomos chamados para a igreja de Cristo, o povo de Deus. Estar vigilante para o retorno de Cristo. Quais são os sinais da sua volta? O que está acontecendo na cultura e nesse mundo em volta? O que a Bíblia nos diz, o que ela nos indica e nos aponta como sinais do retorno do Salvador e a sua vinda última a este mundo? Bem, agir assim molda as nossas prioridades nessa vida. Certamente, é exatamente isso que nós necessitamos, não é, como crentes em Jesus Cristo, termos as nossas prioridades no eixo, moldadas, prioridades como prioridades. Bem, será que há momentos quando nós somos tentados a buscar um conforto material exagerado nesse mundo? Ou será que há momentos quando as nossas mentes não estão naquele dia vindouro quando o Salvador voltará? Ou será que nós temos sido iludidos por esse mundo e nosso desejo é reformar esse mundo presente mais do que alcançar almas e transformar corações? E a nossa luta é mais pela política ou economia deste mundo, ou pela tecnologia, o desenvolvimento, do que pelo bem de almas e o alcance de almas? Será que estamos distraídos e não estamos vigilantes? Há tantas distrações em nosso coração e em nossa comunhão com Deus. Nós deixamos de olhar para aquele dia e recordar que o Senhor Jesus Cristo logo voltará. E logo nós seremos chamados, e toda a economia, e todo o governo, e toda a cultura chegará a um fim. Esse mundo será destruído e reconstruído em um novo país, uma cidade celestial para o povo de Deus, onde habita justiça perfeita e retidão. Será que nós temos perdido de vista esse grande contexto espiritual? Assim, vigiai, diz o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando nós pensamos sobre isso e mantemos isto em vista, então, nós observamos como nós podemos contar para o Senhor Jesus e nos unir à sua obra. E em nossas decisões, grandes ou pequenas, em nossas escolhas, nós medimos as coisas e tomamos essas decisões baseado nessa luz, sob essa verdade. O Senhor está retornando. Há um inimigo de almas, há a sua igreja local para ser edificado, há a obra do Salvador a ser avançada pela frente. Assim, o curso da direção que nós tomamos na vida, em nosso estudo, em nossa carreira, no local que nós escolhemos para residir, nós nos perguntamos: quão útil será essa escolha? Quão útil será essa decisão para me fortalecer e me aproximar mais do reino e da causa de Cristo e me dar maior instrumentalidade? São essas coisas que balizam a nossa decisão. As nossas grandes escolhas nessa vida, o montante de recurso que nós vamos gastar com algo, o espaço de tempo na minha vida, meses ou semanas ou anos, que eu vou me dedicar a alguma coisa. Quão útil isso é para proclamar Cristo Jesus, para o meu crescimento espiritual? A breve jornada dessa vida, ou será que eu me coloco em situações em que eu sou tentado a amar mais este mundo e a me esquecer do meu chamado e status espiritual? Bem, nós nos perguntamos isso. E isso é vigiar pela causa. Isso é estar atento e desperto pela causa. Não pudestes vigiar comigo por 1 hora, disse o Senhor Jesus Cristo aos discípulos. E nossas mentes naquele dia condiciona a nossa maneira de agir a cada semana, não é? A maneira como nós nos comportamos diante de desafios e situações, as coisas com que nos envolvemos, o tempo que nós gastamos, a maneira que nós lidamos com os bens materiais que o Senhor nos dá. Toda a nossa energia dirigida para o testemunho de Cristo, para representá-lo neste mundo. E nós queremos que cada dia, que cada semana seja importante e válida para a glória do Salvador. Bem, querido, tendo em vista todas estas coisas que nós acabamos de considerar, eu gostaria de voltar mais uma vez a sua atenção para esse versículo agora, para desenvolvê-lo. Olhe novamente. Versículo 13 de 1 Coríntios. Vigiai, diz o Salvador através de Paulo. Vigiai. O apóstolo, ele chama a atenção aqui para o povo de Deus.
Eu gostaria de gastar alguns minutos aqui nesta manhã, porque é tão importante. Discernimento e responsabilidade cristã. Eu tenho certeza que cada um de nós já percebemos ao longo de nossa jornada como crentes em Jesus Cristo, que há dentro de nós, irmãos, uma tendência, uma inclinação a diminuirmos a marcha, não é, na nossa vida cristã, a dormir um pouco, a desligarmos do reino por algum tempo. Cada um de nós está sujeito a isso, na verdade. E se você se conhece bem, você terá percebido isso também. Há épocas, não é, períodos, que parece que nós diminuímos a marcha demasiadamente. Eu creio que isso acontece por um número de razões. Eu gostaria de mencionar algumas, e espero que isso seja de grande elucidação para você também. Bem, uma delas é a seguinte: você desfruta de uma comunhão em uma igreja bíblica. Muitos crentes desfrutam em várias partes do Brasil. Eles talvez estejam em igrejas sãs, obedientes à palavra de Deus, e passam anos ali, estão ali plantados por Deus. E você desfruta da comunhão em uma igreja bíblica e sã, onde há pessoas dedicadas, onde há homens e mulheres sérios e sacrificiais. Mas seria um perigo para você e para mim, e um grande desafio para não negligenciarmos a vigilância. Porque você poderia realmente pensar da seguinte maneira, e às vezes uma pessoa pode ser levada a pensar: bem, por que eu deveria estar exercitando vigilância? Essa é uma igreja bíblica, há um pastor bíblico, há irmãos sérios, há irmãos que conhecem a palavra de Deus, e as coisas são bem feitas na igreja, e eu vou seguir a maré, eu vou me deixar levar, eu vou apenas me juntar à congregação, as coisas vão ser feitas por alguém, e alguém vai tomar a iniciativa. Eu não preciso ser alerta, eu não preciso estar observando o que precisa ser feito, ou as coisas que estão adentrando a igreja e o reino de Deus. Eu não preciso ser vigilante, não é minha função, não é para mim, é para aquela irmã mais madura na fé, para aquele irmão, para aquele outro lá. Eu vou apenas ir na igreja e visitar, ou estarei ali continuamente apenas sendo levado. Tudo para mim é uma questão de adorar e louvar e voltar para casa. Mas, irmãos, lembre-se que nós temos um inimigo espiritual, e que ele é real, ele é tão pessoal quanto você e quanto ele, tão existente. E ele está em algum lugar, não em toda parte ao mesmo tempo, mas muito velozmente, se movendo e observando e pensando e considerando. E esse inimigo é chamado na Bíblia de diabo, tentador. Diabo, termo grego, senhor das moscas, é o significado. Um ser horrível no sentido de que ele é o senhor de anjos decaídos e perversos. Ele possui legiões. Ele é chamado também de tentador, porque ele tenta, ele continuamente está sugerindo coisas na mente do povo de Deus e tentando a conduzir pessoas para longe dos caminhos do Senhor. Ele é real, ele não é imaginação, uma ideia negativa no ar. É um ser real, o inimigo pessoal da igreja. E nós sabemos e temos observado que ele é o mestre da sutileza e do disfarce. Não há ninguém como este inimigo. Quando você menos espera, tudo está muito bem, tudo está correndo na igreja, na família, entre o povo de Deus. Ali está ele plantando discórdia e desconfiança entre o povo de Deus e insuflando orgulho em crentes. Tudo parece estar indo bem, a obra está sendo feita, mas com muita sutileza ele está soprando faíscas entre irmãos para transformá-las em fogo e incendiar a igreja e o povo de Deus e acender atrito. E ele está sugerindo a crentes em suas mentes práticas que não são bíblicas, práticas que não são sãs ou que não possuem uma base escriturística, para que essas práticas e ideias sejam trazidas para dentro da igreja e sejam aplicadas ali. São coisas do mundo, e sugerindo coisas tão maravilhosas do mundo, do meio industrial, de negócios, da arte. Traga essas coisas para dentro da igreja, vamos ver como elas funcionam no mundo, veja como são maravilhosas essas coisas. Isso vai atrair o mundo para a igreja, realmente, todo o mundo, não só pessoas do mundo, mas o mundo em si. Ele está sugerindo a crentes continuamente certos ensinos e práticas que não têm base na palavra de Deus, ou ele está tentando pessoas na igreja, ou fomentando descontentamento espiritual. E quando ele começa a fomentar descontentamento, as pessoas estão descontentes por alguma razão, então tudo na igreja se torna feio, terrível.
a cara daquele irmão, o nariz do pastor, a porta, tudo está errado, tudo é mal. E naquela igreja todo mundo é hipócrita. E naquela igreja isso e aquilo, aquilo. Quando Satanás começa a fomentar descontentamento espiritual, porque ele é muito sutil, tudo está mal, tudo está sem graça, eu vou me embora. E no momento em que eu vou me embora e me isolo, então ele começa a lidar comigo, com suas tentações. Não é ele descrito na Bíblia como um leão? Observe isso, a Bíblia não usa termos sem sentido. Se ele é descrito como um leão, cabe a nós observar o comportamento de um leão. Você já observou, eu tenho certeza, talvez na televisão, não é? Eles estão uma manada de elefantes ou de zebras. Ele não vai atacar a manada inteira, ele vai ser pisoteado. Ele começa a separar um da manada, não é? O menor, o mais novo, ou mais fraco, aquele que está doente. E no momento que ele isola alguém da manada, então ele ataca. E assim também faz o inimigo de almas. Ele começa a sugerir problemas na mente de alguém e de satisfações, e afastá-la do povo de Deus para que ele possa tentar essa pessoa e trazer o pecado à vida dela e levá-la de volta ao mundo, a coisas que ela havia abandonado. Nós temos um inimigo, queridos. Daí o comando: vigiai, estai atento. Então Satanás tem afastado pessoas do povo de Deus, da adoração do Senhor. E onde estão elas? Deus já não é adorado por elas. E ele roubou a adoração do Senhor, daquelas vozes, daqueles corações. E no domingo elas não estão mais ali, porque o seu pensamento e a sua ideia estão em tantos lugares maravilhosos e coisas fantásticas neste mundo para serem feitas. E levá-las de volta ao pecado, de onde foram resgatadas. E daqui a pouco elas estão tão longe, e você nem mesmo a reconhece. E às vezes você encontra crentes, pessoas que estavam na igreja e conheciam tanto da palavra de Deus, mas elas foram levadas para tão longe que quando você conversa com elas, parece que elas nunca estiveram na igreja. Elas nunca ouviram a palavra de Deus. Elas perderam tudo o que tinham. E Satanás conseguiu roubar e levar embora tantas bênçãos que elas haviam recebido no passado. Queridos, cada um de nós deve discernir quando o inimigo está operando, está em atuação. Quando ele está plantando discórdia e plantando divisão, e soprando faíscas e abanando essas faíscas para que ela comece a chamuscar outras pessoas, ou introduzindo ideias sutis e práticas sutis que parecem tão maravilhosas e lógicas e plausíveis dentro da igreja, e a partir dali trazendo nessa linha muita coisa do mundo por meio desse ponto de entrada na igreja do Senhor Jesus Cristo. E você não pode apenas esperar pelos outros para proteger a igreja e apagar aquele fogo que foi iniciado, ou fazer as coisas que devem fazer na igreja acontecer. Não, queridos, isso resultaria em calamidade. Bem, será que nós estamos vigilantes na igreja, despertos, atentos, e nossos olhos estão em volta e nós estamos observando e percebendo quando uma coisa vai dar errada lá na frente, é melhor que eu haja agora, e tentando apagar essas faíscas levantadas pelo orgulho antes que elas se tornem chamas? Oh, amigos, eu poderia dar tantos exemplos nessa manhã, tantos exemplos de igrejas imensas, de grandes ministérios que caíram no colapso completo, e tudo que sobrou foi um mero prédio e um nome de instituição, porque em certo ponto de sua história eles não estiveram vigilantes, e sérias decisões foram tomadas ali, e o resultado foi absoluta calamidade. Pense sobre a famosa igreja na Inglaterra, a Capela de Westminster, não a abadia, a capela, a famosa igreja congregacional, onde o pastor Martin Lloyd-Jones exerceu um ministério realmente notável ali. E após a sua aposentadoria por enfermidade, ele se aposentou. Primeiro eles chamaram um pastor à igreja. Ele não ficou muito tempo, esse primeiro pastor. Depois chamaram outro pastor. Eu creio que esse segundo pastor era um norte-americano, membro da Igreja dos Nazarenos. Pense você, uma igreja congregacional calvinistas, e de alguma maneira chamaram um pastor da Igreja do Nazareno, uma igreja pentecostal. E esse pastor começou primeiro a ensinar algo sutilmente que não era bíblico, depois algo mais, e depois algo mais, e depois muitas coisas. As pessoas começaram a sair, e a sair, e a sair. Ninguém protestou, e ninguém ficou abismado com o que estava sendo dito. Eu prefiro ir embora, eu preciso sair, e ninguém defendeu a causa de Cristo. Então, depois de uns 20 anos, aquela igreja se tornou uma pálida sombra do que era anos atrás. E porque as pessoas não estavam vigiando.
e as pessoas não estavam observando. Eu estive lá algumas vezes, e você entra e senta naquela igreja, você jamais se recorda que foi um período onde uma igreja calvinista, sólida e bíblica esteve ali. Apenas o prédio, apenas a mobília. E as pessoas na hora do louvor agora tremem em histeria por causa da música. Uma banda paga, contratada. As pessoas não salvas para tocar uma música maravilhosa. E aulas de salsa nas sextas-feiras para chamar a comunidade em volta. Oh, amigos, apenas uma pálida lembrança. Mas por que tudo isso aconteceu numa igreja como aquela? Porque as pessoas não estavam vigilantes. E quando alguém foi chamado, ninguém se perguntou: mas de onde é que vem esse pastor? E o que ele crê sobre isso? E o que ele crê sobre aquilo? E qual é a posição dele sobre isso? Ninguém fez uma sabatina, ninguém sentou com ele, ninguém conversou, ninguém ficou observando. Será que tudo que ele respondeu nessa sabatina, ele está pregando realmente? Ou é apenas palavra e a vida é diferente no púlpito? E você tem acompanhado, eu tenho certeza, nesse país nosso, a decadência e a derrocada da denominação batista, das maiores denominações históricas nesse país. E como o mundanismo foi entrando aos poucos, gradativamente, ao longo das décadas nessa denominação, primeiro abandonando a palavra de Deus pregada consecutivamente, expositivamente, depois abandonando hinos bíblicos e adotando os corinhos e os cânticos, lança fora o inário, põe o projetor, lança fora a Bíblia, põe um versículo na parede, não precisa mais trazer a Bíblia para a igreja, nem ler o texto, nem observá-lo. Depois a infiltração do pentecostalismo nos anos 60 e 70, e com o pentecostalismo, a introdução da adoração mundana, típica do pentecostalismo, do show, da vaidade, do ego. Então o ecumenismo, de mãos dadas com grupos tão hereges, mesmo o catolicismo romano, com projetos ecumênicos sociais, sem perceber que essa é a ponte do catolicismo romano com as igrejas. Vamos nos juntar num projeto social, daqui a pouco um culto ecumênico, daqui a pouco de mãos dadas no congresso, vem visitar Roma, é maravilhoso, e coisas desse tipo. Igreja Batista, no Brasil, uma igreja tão forte, tão séria. Então o neopentecostalismo, o movimento G12, o evangelho substituído por autoajuda, práticas de todos os tipos, e recentemente a aprovação em assembleia do pastorado feminino. E em pouco tempo, eu não estou profetizando aqui, mas anote isso, casamento homossexual logo virá, como em tantas igrejas em toda parte no mundo inteiro, e logo você verá uma igreja só o esqueleto do que era antes, porém lotada de pessoas, não é? Com uma placa de igreja, mas sem nenhum sinal de uma verdadeira igreja. Eu estou mencionando apenas uma denominação. E as pressões sobre as igrejas bíblicas em nossos dias são tão maiores que em qualquer outro período da história do cristianismo. Tenho certeza absoluta disso. Cada indivíduo, queridos, vigiai, pois, seja vigilante. Seja vigilante, conheça o que você crê, observe o estado da igreja, vigie contra a atuação do inimigo do povo de Deus. Você sabia que o realmo de atuação de Satanás é o realmo religioso e não o mundo? Porque o mundo está no bolso dele, mas a igreja pertence a Cristo, o corpo de Cristo. Então a sua mente, a sua estratégia, a sua intensidade é sempre no realmo religioso, para derrubá-la e torná-la como o mundo, e lançar a lama do mundo para dentro da igreja, e torná-la indistinguível do mundo em volta, que é o seu reino. E a respeito disso que o apóstolo Paulo está lhe dando aqui: vigiai, esteja atento, desperto, diz o Senhor, estai firmes na fé. Uma outra coisa, eu creio, que nos leva a diminuir a marcha da vigilância, é que às vezes nós perdemos o senso da ferocidade de Satanás, que ele vigia e observa dia e noite por um ponto de entrada em igrejas, pelo qual ele pode trazer o mundo e a discórdia e heresias, e trazer pessoas erradas, e trazer ideias erradas. E é tremendo observar como ele é astuto. Às vezes nós visitamos igrejas e você percebe como ele traz pessoas com agendas secretas para dentro de igrejas, pessoas não salvas, cujas mentes e coração ele controla para trazer o mundo para dentro da igreja. E as pessoas são facilmente trazidas para a membresia. Alguém quer aceitar Jesus aqui? Levanta a mão. Está salvo, ser batizado. Mas ninguém nunca checou o sinal de conversão.
E aqueles grupos e movimentos, jovens, adolescentes, crianças separados, e pessoas são trazidas nesses acampamentos. Levante a mão se você quer ser salvo. E é salvo. É trazido para a igreja. E passa anos ali e ninguém nunca checou. E daqui a pouco você está num professor, um diácono. Ele traz para dentro da igreja aquilo que ainda está em seu coração. Quão fácil, não é? E quantas igrejas têm sido derrubadas, e quantas tragédias e brigas e atritos e problemas. Satanás encontrou um ponto de entrada ali naquela igreja. A maioria das vezes é através da música que ele traz todo o mundanismo. Ele traz a sua própria música, criada para promover uma linguagem de rebelião. Ele leva pessoas, não é, a influenciarem as igrejas, homens nécios, que imaginam que música é neutro, e porque é neutro eu posso usar qualquer estilo de música na igreja, e assim Satanás traz tudo o que ele deseja, o estilo de viver, de agir, de vestir, de falar, de se comportar, e ali você tem todo tipo de coisa que é intrinsecamente mundano dentro da igreja. Ele encontrou um ponto de entrada aqui, um outro ponto ali, eu vou trabalhar nesse ponto, eu vou abri-lo mais, uma brecha, eu vou trazer o mundo, e ninguém está vigilante, porque a igreja está dizendo, não, é função do pastor apenas vigiar, ou daquele irmão, eu não, eu vou seguindo a maré, vigiai, estai firmes na fé, diz o Senhor. Queridos, eu creio que essa é uma das causas, eu tenho certeza que Satanás, você também, tem trazido tanta destruição em nossos dias, porque nós temos negligenciado e perdido o senso da ferocidade do inimigo de nossas almas. E há tantas outras coisas, não é uma delas, é que há muitas distrações. Você já observou isso? Volte um pouquinho nos anos da história da sua igreja, onde você esteve antes, ou da denominação, por alguns anos. Houve toda aquela movimentação do G12, talvez você se lembre, não é? Vamos conhecer, vamos tentar, vamos experimentar, talvez dê certo. E muitos se abraçando com essas coisas. E logo passou a maré, mas as cicatrizes e a sujeira ficou dessa maré. E muito mundanismo e misticismo permaneceu na igreja. E uma outra maré veio, encontrões para jovens, talvez você tenha participado, nos anos 90. Chama os jovens dessa igreja, daquela, vão para uma fazenda, para um lugar bonito e maravilhoso, e ali muita música pesada, e muita técnica de psicologia, e faça isso, e ore, se liberte disso, e os teus problemas interiores, e cada palito disso aqui é um pecado, joga na fogueirinha, todo tipo de coisa absurda e louca, inércia, e passou, não, foi embora, mas o resultado ficou, domínio das emoções, poder da música a controlar essa droga eufórica dominando tantas pessoas no nosso dia. Então, um movimento de crescimento de igreja, vida com propósito, igreja com propósito. Faça isso, faça uma pesquisa na vizinhança. O que você gostaria de ter naquela igreja? Eu gosto de blues, então vai trazer blues. Eu gosto de festa todo dia, eu gosto disso. Então está aqui, isso aqui as pessoas querem, dê para elas. Uma igreja friendly, de acordo com o gosto, não é, do cliente, dê para ela. E a miséria que isso trouxe para a igreja, a divisão, os resultados dessa maré suja ficou, mas ela passou. Então tantas outras coisas. Eu conheço igrejas que no passado tinham imensos projetos de construção. Construir um prédio tremendo, maravilhoso, sim, tem departamento para isso e para aquilo. E toda a energia do povo de Deus foi dirigida para aquilo, e tantos problemas, e muitos ministérios cessaram, porque o povo estava cansado, e só tinha envolvimento para levantar a oferta, para construir esse prédio, e a igreja quebrou. Eu já vi isso acontecer tantas vezes, queridos, e às vezes, mesmo a maneira como nós realizamos a obra do Senhor, e no lugar de confiar nos simples métodos do Espírito Santo, nós usamos técnicas e estratégias segundo a inteligência humana, e todos os tipos de distração e problemas são trazidos porque não foram percebidos previamente que isso vai acontecer. Por isso que nós confiamos na sabedoria de Deus. E outras vezes é o problema muito grande em nossos dias de internet e redes sociais, de seguir pessoas populares no meio evangélico. Eu creio que esse é um grande problema sutil que muitos não têm observado. Mas o diabo influencia essas grandes pessoas que estão por aí. E lá se vai com ele uma multidão inteira de igrejas para o erro também. Mas é um bom homem, mas é um bom pregador. E ele tem desenvoltura, ele tem grandes frases de efeito que eu posso usar na minha página no Facebook. Mas ele traz todos os tipos de ideias erradas sobre adoração, sobre o evangelho, sobre salvação.
E às vezes ao povo de Deus falta estar alerta espiritualmente. Mas eu voltarei a mencionar este ponto. Meus queridos, ouça essas palavras, permita que ela reverbere em tua alma. É um comando, é um ministério. Vigiai, estai firme na fé. Pelo que nós devemos vigiar? Essa é uma boa pergunta. Bem, você deve vigiar pela doutrina. Primeiramente por ela, pelos ensinos e pelas práticas. Que novas ideias estão se aproximando da igreja? Que novas práticas estão sendo introduzidas por bons homens por aí? Ou por certas igrejas? Ou por certos congressos e ministérios? Que tipo de ideia nova que não estava por aí está sendo agora introduzido por um congresso, um ministério de uma igreja, um pregador? Cada um de nós tem uma responsabilidade individual de sermos vigilantes no reino de Deus e defender a verdade e tomar cuidado e mesmo temer que essas coisas entrem. Tema a possibilidade da igreja ser derrubada e de Satanás ter grande espaço na obra de Cristo Jesus, nosso mestre. Doutrinas devem ser protegidas. Deixa eu fazer um parênteses, isso é muito importante. Eu gostaria que você percebesse a maneira do nosso inimigo pensar. Se eu desejasse terminar ou acabar com um movimento, uma ideia, uma prática, a minha primeira atitude, imaginando ser eu uma pessoa inteligente, seria, primeiro, em vez de ir lá e derrubar tudo e tentar influenciar as pessoas, mudar o conceito, mudar o paradigma. Sabe como eu faria isso? Eu mudaria primeiro, eu criaria um vocabulário novo. Eu tentaria substituir aquele bom vocabulário. E eu criaria frases de efeito e sopraria elas em toda parte. Estou dizendo como Satanás opera. Então eu diria algo do tipo: eu sei que eu quero destruir a doutrina porque ela é a base. Então eu criaria uma frase assim: doutrina separa, amor une. Espalha isso por toda parte, no Facebook, no rádio, deixa as pessoas repetirem. Até que depois de 10 anos esteja na mente: doutrina é uma miséria, doutrina é mal, doutrina é do diabo, doutrina só separa, só causa divisão. Olha aí como separa, não é? Eu me esqueço que separa o limpo do sujo, o bom do ruim, mas doutrina só separa, amor une. Não é verdade? Estou mudando o vocabulário. E a Bíblia diz que eu devo julgar. Ela diz: não julgueis segundo, etc., mas julgueis de acordo com a verdade. A Bíblia diz que eu devo discriminar entre o falso e o verdadeiro. Isso é um dever. Julgar quer dizer discriminar entre o que é certo e o que é errado. Isso é um comando, um dever de todo crente. Mas eu quero acabar com isso. Então eu crio uma frase assim: não julgue a ninguém, não julgueis. Não abra a boca. Está errado? Não fale nada. Tem problema na igreja? Não julgue. Aquele irmão está fazendo um negócio errado? Não julgue. Isso cabe a Deus. Um toque no ungido do Senhor. Não faça isso. Eu começo a criar frases. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou mudando a mente. Quando eu mudo o vocabulário, o conceito, então está fácil para mim mudar a prática. Eu introduzo o erro, eu introduzo a música errada, eu introduzo a atitude errada, porque eu já mudei a mentalidade de uma geração. E é assim que Satanás opera. Será que nós somos vigilantes? Será que o nosso vocabulário é permeado por essas ideias tolas e nocivas? Que nós não devemos discriminar entre o certo e o errado, e isso é julgar? Que doutrina não tem valor e que ela divide, sim, ela divide entre o verdadeiro e o falso. E se eu não puder julgar, como eu posso, no mesmo contexto onde essas palavras foram ditas de Mateus, não julgueis, na mesma sequência não diz o Senhor: não jogue as tuas pérolas aos porcos? Por acaso ele está falando de porco ou de pessoas? Como eu poderei descrever ou discriminar que alguém tem uma postura tão má que eu não posso nem mesmo chegar se eu não julgar? Você percebe, queridos, a gravidade? E foi tão lentamente que essas coisas foram acontecendo que nós nem percebemos que nos encontramos no meio desse caldeirão de coisas. Vigiai, esteja atento, diz o Senhor. Vigie pela doutrina. Doutrina deve ser vigiada, protegida. Nós devemos conhecer o que nós cremos, amar o que nós cremos, então defender aquilo que nós cremos e ser claros em nossa mente. Então vigilante também em nossa vida pessoal. Vigilantes quanto às doutrinas, vigilantes em nossa vida pessoal. O que eu estou fazendo no momento? Com que eu estou gastando o meu tempo? Quais coisas se tornaram ultimamente o meu maior prazer,
Quando eu me sento, eu estou andando, em que eu gasto tempo pensando e pensando por bom tempo? Nós precisamos aplicar uma grande vigilância sobre nós mesmos. Há vários desejos, não é, que se levantam e querem roubar o nosso tempo e a nossa energia emocional, mesmo coisas muito boas, e coisas legítimas, e coisas dignas de aplauso e de valor. Mas nós vivemos em um tempo de muita, intensa informação como nenhum outro tempo. É muito fácil desperdiçar imensas fatias do nosso dia com informações de pouca utilidade, coisinhas bonitas e gracejosas na internet ou nos livros, ou fazendo coisas de pouco proveito por muitos e muitos dias, e nos envolvendo num projeto que vai me tomar semanas e semanas, mas vai ser apenas uma coisa para ser vista e observada e nada mais. O que será que nós estamos fazendo? E de que maneira nós estamos gastando nosso tempo e atitude? E as coisas desse mundo em volta oferecem grande, imensa tentação. Há tantas possibilidades de lazer hoje, não é? Como nunca antes. Realmente o lazer é pegar sua vara de pescar e ir para o mato. Hoje em dia é tanta coisa que você fica tão absorvido, não é? De entretenimentos incontáveis. 150 canais nessa televisão, apenas compra um pacote. Isso e aquilo, e viagem pelo mundo inteiro por um preço tão barato. E fazer isso, e fazer aquilo. Será que nós estamos sendo vigilantes? Uma vida breve, uma obra a ser realizada, um tempo curto e tantas distrações. E nós não percebemos que nós já paramos de orar, e que eu perdi minha lista de oração, e que eu deixei de ler aqueles bons livros sobre a doutrina, e o meu curso de discipulado já está acabando o período, e eu ainda não ouvi, eu ainda não li, e eu ainda não terminei de ler a Bíblia toda depois de tantos anos como um crente. Que vergonha, que vexame eu sou nesse exército, vestido no meu uniforme como crente, passeando pelas cidades, enquanto o povo de Deus está combatendo. Será que nós temos sido vigilantes? E observado a maneira e as coisas que nos atraem, e nós temos que vigiar com as nossas associações também. Isso é muito importante, queridos. Vigie com as associações que você tem. Isso é de tremenda importância. Eu não poderia enfatizar esse ponto. Você ouve um pastor na televisão. Depois que eu voltei para o Brasil, eu fiquei perplexo com o número de canais evangélicos que não existiam há 15 anos atrás. Havia um ou dois, hoje há muitos. E você ouve um pastor na internet ou na televisão. Ele é um bom pastor, ele é bastante tradicional em termos bíblicos. Ele levanta a bandeira do calvinismo bem alta e sacode essa bandeira do calvinismo para todo mundo ver. E ele fala de Cristo, é um bom pregador, bastante tradicional. E ele promove a mensagem de grandes pregadores no passado, lê essas mensagens, imprime livros deles, muito bom. Mas ele tem más associações. E é uma pessoa extremamente apegada à música mundana, a essa droga eufórica. E ele crê e promove a falácia que a música é algo neutro e tanto faz o que você traz para a igreja. Você percebe, é um bom pregador, é calvinista, ele balança a bandeira do calvinismo, mas ele é viciado na droga eufórica, a música. E ele não consegue ler, orar, fazer nada sem que a música esteja ligada. E você começa a apreciar ele por causa da bandeira do calvinismo, das coisas tradicionais que ele promove. Dentro de pouco tempo você está sorrindo sobre os erros dele e sendo atraído para aquelas mesmas coisas e más associações. Assim, queridos, vigie quanto a associações. Ou talvez ele seja um pregador do evangelho com vigor, e anda e prega e reverbera e grita e ataca o pecado e ataca o erro e toca a trombeta entre o povo de Deus no arraial. Mas veja, ele tem más associações. Ele não crê no ensino bíblico chamado cessacionismo, que os dons de revelação e dons de sinais cessaram no primeiro século. Não, ele está enamorado com o pentecostalismo por um lado. Ele ora em língua secretamente em casa, supostamente, e crê no reavivamento estilo pentecostal, e música estilo pentecostal, e muito emocionalismo artificial criado pela engenharia dos instrumentos ali para tocar a emoção das pessoas. E logo você está dizendo, ele é um bom pregador, ele ataca o pecado, ele é altissonante. O fato dele ser meio pentecostal e usar entretenimento mundano, isso não é tão grave assim, conquanto que ele prega o evangelho. Logo você estará sendo atraído para as mesmas coisas, imaginando que essas coisas são nocivas
E foi assim que igrejas históricas e denominações entraram em colapso, porque crentes não estavam vigiando a sua associações, e porque pessoas, homens, de personalidade bastante atrativas, e joviais e bons oradores, criam 90% na verdade, e ao mesmo tempo tinham más associações com ideias não bíblicas. E nós devemos sempre nos perguntar, meus queridos, em dias de internet, de televisão, o que aquele pregador na verdade crê nessa área? E o que ele crê sobre essa doutrina? E como ele encara a questão da música na igreja, da adoração? E o que ele entende por evangelho? Ele entende o evangelho como uma doutrina, ou qualquer parte da Bíblia para ele é evangelho? E o que ele entende sobre membresia na igreja, sobre santificação? Isso é muito importante. E talvez nós tenhamos que nos afastar de alguns pregadores populares e cessar o nosso ibope dado a eles, porque a minha saúde espiritual é muito mais importante. E da minha igreja também. E nós precisamos valorizar a verdade, não transigi-la, e valorizar a herança reformada que nós carregamos e práticas bíblicas que já foram testadas e retestadas pelo povo de Deus ao longo dos séculos, e nos manter fiéis a elas. De volta ao nosso texto no versículo 13, capítulo 16. Ouça essas palavras: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente. Estar firme na fé, o termo traduzido é muito interessante, esteja estacionado, mas não no sentido de inerte, é como um porta-aviões estacionado pronto para o ataque, ou como um soldado com seu rifle estacionado pronto para agir. Essa é a ideia, no sentido de alguém pronto para atacar, ou para vigiar, ou como uma árvore, também traz o sentido no grego, profundamente enraizada, pronta para o vendaval, pronta para a maré de lama e enxurrada que logo virá. Estejai firmes, enraizados na fé. E a palavra fé aqui se refere a doutrinas. Aqui já não é a fé contínua da vida cristã em nosso relacionamento com o Senhor, mas aqui é a fé que na Bíblia é usada para o conjunto de doutrinas, ou a verdade uma vez por todas entregue aos santos. Aquelas doutrinas que podem ser contadas, estudadas e devem ser conhecidas. Estai firme na fé, na doutrina, como árvore, com uma raiz profunda. Você não pode ser radical. Essa é uma outra frase. Seja radical. Você está sendo radical, fundamentalista. Obrigado. Eu tenho fundamentos. Eu sou como uma raiz, eu tenho um radical, uma raiz. Mas não quer dizer que eu sou grosseiro. Não, o vento bate, eu sou flexível. Mas eu só vou a certo limite, senão eu vou arrebentar. Eu tenho uma raiz. Estai firmados. Conheça a doutrina, essa é a ideia. A todos os tipos de influência querendo nos levar de um lado para outro, você precisa ser vigilante. Estai firmes na fé, na doutrina da fé. Bem, você está firme na fé, enraizado nas doutrinas da fé. Você conhece e cria a fundo as doutrinas cristãs, a fé cristã. Tudo para você é uma questão de ir para a igreja, adorar e voltar para casa e aproveitar daquilo que é jovial na igreja, ouvir uma boa mensagem. Você conhece aquilo que você crê. Você, por exemplo, conhece o ensino da palavra de Deus a respeito do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo está claro em tua mente. Você conhece quem é o Espírito, seu papel, seu emblema, as questões de língua, de batismo, de unção. Essa é uma doutrina. Ou você é levado por ideias várias sobre o Espírito Santo. Você conhece o que a Bíblia diz sobre si mesma. Qual é a doutrina da Escritura? Por que somente a Bíblia? Por que ela é suficiente? Por que não revelações, profecias, uma palavra de alguém? Por que só a Bíblia? Você conhece o que a Bíblia ensina sobre santificação e o conceito bíblico sobre o que é o mundanismo? Porque se eu não conheço, como eu posso identificar o que é mundano? Mantê-lo fora da minha vida, mantê-lo fora da igreja. A doutrina de Deus, a sua pessoa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você conhece as exigências de Deus? Sabia que Ele possui exigências sobre cada crente? Meus queridos, se nós não estamos enraizados, logo nós vamos ser movidos de nosso lugar a tantas forças, tantas influências, tantos movimentos, mesmo no meio reformado, tradicional. Estai firmes na fé,
nas doutrinas, na verdade da fé. Então, portai-vos varonilmente. A ideia no grego aqui nessa palavra é, em todo tempo, portai-vos como homens, varonilmente. Essa é a ideia. Talvez você, minha irmã, se sinta um pouco deixado de lado, porque o apóstolo, inspirado pelo Espírito, tem usado a imagem varonil do homem para exemplificar para toda a igreja a postura. Mas veja, não se sinta de fora, porque, é claro, você não deve estar. Porque mulheres, muitas vezes, são ótimos exemplos nessa questão. E com certa frequência, você observa que são as irmãs em certas igrejas que são muitas vezes mais fortes do que os homens e mais firmes na defesa da verdade. É incrível isso, observar essas coisas. É maravilhoso. E na sensibilidade de observar a aproximação de problemas e dar o passo inicial para não permiti-los entrar na igreja. Mas a ideia da figura aqui, varonilmente, tem visto o papel do homem. Porque quem é que defendia a casa na antiguidade, na entrada de um ladrão? Contra animais selvagens. Essa é a ideia da varonilidade. Era o homem. Assim comporte-se varonilmente, irmãos e irmãs. Diz Paulo, nessa questão, todos nós temos uma responsabilidade varonil de defesa da igreja contra os ataques de Satanás. E todos nós contamos nessa defesa e todos nós somos comandados a nos portar vigilantemente e varonilmente. E todos nós precisamos mostrar discernimento espiritual na comunhão com o povo de Deus nessas questões. Bem, não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor. Vigiai, estai firmes, portai-vos varonilmente. E você se lembra que era um homem que ia à guerra no passado, e por isso que essa é a figura aplicada a homens e mulheres na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, a fofoca tomou início na igreja. Andando com alguém, sentado no carro, onde quer que seja, a fofoca se levantou. Não permita isso. Uma faísca que pode ser transformada em uma chama. Alguém espalhando ideias esdrúxulas entre o povo de Deus, tentando influenciar os outros, por vídeos, por mensagens, por textos, ao longo da semana, o que quer que seja. Alguém trazendo ideias que não pertencem ao que nós cremos, querendo modificar a maneira que nós adoramos a Deus, servimos ao Senhor. Alguma coisa se levantando. Portai-vos varonilmente, diz o Senhor. Tenha uma atitude. Oh, meus queridos, se em toda a igreja, crentes em Jesus Cristo, tivesse uma atitude séria e varonil diante da fofoca, muitos problemas seriam evitados. E ele começa alguém a falar alguma coisa indevida. Ah, mas eu ouvi sobre certo fulano. Você sabia que fulano, você viu? E alguém se dissesse, se portasse varonilmente, dissesse, minha irmã, meu irmão, desculpe, mas vamos parar por aqui. Eu creio que isso não vai lhe edificar nem edificar a mim. Vamos mudar de assunto. Varonilmente, coragem, para pegar o extintor e cessar. Sabedoria, atitude. Portai-vos varonilmente. Portar varonilmente, a propósito, não quer dizer portai-vos brutamente, asperamente, secamente, mas firmemente, para impedir que algo siga em frente. Portai-vos varonilmente. Sou eu alguém que as pessoas podem confiar para realizar as coisas. Eu estou pronto a realizar o meu dever no reino de Deus e as pessoas podem confiar que eu vou chegar com bastante antecedência, porque eu tenho um dever nesse domingo, eu estou numa escala, ou tenho uma responsabilidade, ou eu vou envergonhar a causa. Eu vou estar correndo no último minuto. Correria sinal de despreparo, porque eu não preparei com antecedência. Ou estou a postos, pronto para servir, no exercício, no dever, nessa área do serviço. Essa parte do serviço depende de mim, do culto, disso, daquilo. Todos envolvidos no serviço do Senhor. E eu sou uma pessoa com quem as pessoas podem confiar e depender e saber que as coisas irão acontecer, estão fluindo. Eu me preparei com antecedência, eu chequei as minhas coisas, o meu rifle, a minha arma, a minha função, o meu instrumento. Portai-vos varonilmente. Sim, queridos. Eu mantenho um olho no cenário evangélico em geral, coisas que eu não irei me envolver, coisas que eu devo alertar as pessoas a não se envolver. Então eu mantenho 2 olhos em minha própria postura na casa de Deus, nos meus deveres, quão confiável eu sou.
quão dependente as pessoas podem ser de mim. Há uma obra de evangelismo, as coisas estão prontas para o evangelismo. Há uma adoração, está tudo pronto. Há as crianças a serem alcançadas. Será que o Senhor pode depender de nós? Bem, deixe-me tentar concluir essa mensagem. É uma mensagem tão prática sobre discernimento e responsabilidades cristãs. Abra comigo em Efésios capítulo 6, versículo 11. O último texto. Mesmo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, talvez o penúltimo texto, Efésios 6, versículo 11. Vede, eu estou em Gálatas, agora Efésios. Essas palavras, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Mesma ideia, portai-vos firmes, estais firme, contra o que? As atitudes ou astutas ciladas do diabo. Deixa-me falar um pouquinho sobre as astutas ciladas do diabo, ou o método do diabo. Isto que está por trás da palavra cilada, os métodos, a engenharia, o termo que nós chamamos de engenharia, os métodos do diabo. Ou talvez em 2 Coríntios 2,11, uma outra palavra que descreve os métodos do diabo, uma palavra interessante, pouco usada hoje em dia, a palavra ardis. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis, ciladas, métodos, ardis, ideias projetadas. Bem, o diabo tem sempre usado um tipo de movimento duplo contra as igrejas. E todo crente deve estar apto a observar a estratégia dele. É um movimento duplo de ataque. Ele ataca por fora da igreja e ele ataca por dentro da igreja. Os ataques por fora, muitas vezes, queridos, vêm do mundo em nossa volta, partem do mundo em volta. Em alguns países, por meio de violência física, de perseguição física e mesmo de mortes. Há tantos ataques intelectuais, ateísmo, teoria da evolução, ideias tantas que querem diminuir a autoridade da palavra de Deus. Há ataques morais. Nós vivemos em um clima cultural antimoral bíblica. Os meios de comunicação, música, arte e filosofia proclamam tudo aquilo que é antimoral bíblica, casamento, família, santidade, etc. Continuamente projetando seus canhões contra a moralidade bíblica. Há ataques políticos por legislações, leis, uma após a outra, tentando dominar a igreja, atacar crianças, cercear a igreja, tirar a voz da palavra e a autoridade da palavra em todo lugar. E haverão falsos conversos dentro de toda a igreja local, desejando trazer seus gostos e suas modas para a igreja e suas ideias. E há um mundanismo em volta, especialmente na adoração, por meio da música e tantas coisas. E todos os tipos de coisas acontecerão para tentar derrubar a postura, a santidade e a mensagem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Satanás opera por dentro, por estratégia. Ele começa dentro do arraial do povo de Deus, influenciando igrejas, ou movimentos que influenciarão através das convenções, dos canais das convenções, muitas e muitas outras igrejas. Eu conheço uma igreja no norte do Brasil, que por muitas décadas foi uma igreja fiel, uma igreja grande, fiel, alcançando almas, crianças, tinha um seminário, até que o pastor faleceu pela idade, os oficiais também saíram de cena, e a igreja decidiu convidar um pastor famoso aqui do Sudeste para assumir aquela igreja. E dentro de poucos meses ele começou a introduzir estratégias e técnicas de evangelismo, e criou um coral na igreja, para fazer agora uma cantata, porque pela cantata eu evangelizo os visitantes, mas esse não é o método bíblico, nós já sabemos. A palavra deve ser pregada diretamente e não indiretamente. E contratou músicos, porque os músicos da igreja eram voluntários e tocavam mais ou menos. Ele queria impressionar as pessoas com boa música, música de qualidade, entre aspas. Isso apelou bastante a um bom número de jovens não salvos na igreja. E logo a pregação do evangelho foi reduzida a 10 minutos de uma palavra de autoestima, em alguns versículos bíblicos picados dali para lá.
e supostos impactos evangelísticos nas praças por meio de concertos, e veste de palhaço e faz aquilo. E alguém me disse que essa igreja, o pastor chegou em um determinado momento até a contratar um mágico, ilusionista, que pregaria o evangelho depois das suas mágicas. Parece que uma irmã lá disse para ele que se ele fosse um mágico de verdade, fizesse assim mesmo desaparecer. Mas você ouve coisas como essa, e elas estão em toda parte hoje, e em poucos anos todas aquelas alternativas e técnicas para atrair pessoas tomaram lugar da maneira bíblica de se fazer as coisas, do evangelismo direto, honesto, sem rodeio, sem atrativos de entretenimento, sem iscas, confiando somente no poder do Espírito, que trará convicção de pecado e conduzirá pessoas a Cristo. E a visitação da comunidade foi deixada de lado. Isso é cansativo. O povo que trabalha tanto durante a semana tem que ir no sábado e no domingo bater de porta a porta, e coleta e evangelismo de criança, porque criança estraga o banco, estraga a van, estraga meu assento. Para com isso. Tudo isso foi deixado de lado e as novas técnicas trazidas. E o que restou dessa igreja foi uma igreja imensa, inchada de pessoas, com bastante entretenimento, mas sem vida, sem almas. E já me disseram que essa igreja já quebrou tantas vezes nesses últimos anos. E o diabo trabalha dessa maneira, queridos, passo a passo, influenciando pessoas que estão sempre ouvindo e nunca aprendendo, que estão sempre sob o som da palavra de Deus, mas nunca absorvendo e compreendendo com clareza o que é a verdade, o que é o método bíblico. Influenciando uma igreja aqui, e uma outra igreja aqui, e um homem ali, e outro homem ali, e tenta desviar as pessoas do caminho do Senhor dessa maneira, e levar as pessoas a trazer para a igreja aquilo que elas gostam, têm prazer desse mundo, da cultura que elas tanto amam, coisas da vida antes da conversão que eu não consegui me livrar ainda, daquelas que parecem não ter conseguido sair da minha vida. Eu quero vê-las na igreja, porque eu quero estar na igreja também, mas eu quero trazer o mundo que eu ainda amo para dentro da igreja. Música mundana, dependência de emoções exacerbadas, e aos poucos, em pouco tempo, a igreja está em colapso. Então, se ele puder, ele também cria divisões internas, ataques externos e ataque interno dentro da igreja. Mas eu agradeço a Deus, porque Ele nos tem protegido aqui nessa congregação. Ele nos tem guardado, e guardado o laço da comunhão entre o povo de Deus, e dominado a velha natureza em cada um de nós, e dado a dádiva do arrependimento, e nos fortalecido como família, como irmãos em Cristo, grupo firme aqui, a graça de Deus. Nós louvamos ao Senhor tremendamente por isso. Mas se você, como um crente em Jesus Cristo, um irmão, uma irmã nesta igreja, crê que há algum atrito ocorrendo entre irmãos, ou entre você e uma outra pessoa na igreja do Senhor Jesus Cristo, seja salva ou não salva, algum descontentamento, algum choque, alguma faísca, qualquer coisa do tipo, bem, seja vigilante. E queridos, traga imediatamente e seriamente essa questão diante do trono da graça de nosso Deus, porque Satanás está pronto para soprar essa faísca. Porque essa é outra maneira séria que o inimigo de almas tenta derrubar e nos distrair da obra do Senhor Jesus Cristo. Será que nós somos salvos e tememos a aproximação? Eu me lembro de uma ilustração do pastor Spurgeon sobre uma senhora que queria contratar um motorista da sua carruagem. Não existiam carros naquela época. Ela foi entrevistar e ela perguntou para ele: a que distância você chega do perigo? Eu sou muito hábil, eu chego o mais próximo possível sem cair, consigo chegar em frente. Muito bom, ela despediu. E o outro: a que distância você chega? Eu quase passo por cima e vou em frente. Despediu esse também. E o terceiro: a que distância você se permite chegar próximo do perigo? Chegar próximo do perigo jamais, nem mesmo chego perto. É o contratório. Você percebe? Não brinque com faíscas. Traga imediatamente diante do trono da graça e faça tudo o que estiver em seu poder para cessar isso antes que se inicie, porque essa outra maneira séria em que Ele nos colocará no chão e cessará a obra do Senhor. Deixe-me abrir em uma última passagem, eu te peço, Colossenses capítulo 4, versículo 2, não poderia terminar sem essa. Perseverar em oração,
velando nela com ação de graças. Sabe como eu encarava esse versículo? Eu entendi ele da seguinte maneira: você persevera em oração, então você vela e observa pelas respostas à sua oração e você agradece a Deus por ela. Dá graças a Deus, ações de graças. Mas na verdade não é isso que Paulo está dizendo aqui em Colossenses. Ele está dizendo o seguinte, o sentido desse versículo é o seguinte, está no mesmo contexto de vigilância. Perseverar em oração, velando nela, na oração, com ações de graça. Esteja vigilante e observe as coisas pelas quais você deve orar. Esteja atento. Eu sou um homem de oração, uma mulher de oração, e eu estou mantendo os meus olhos abertos para situações e questões que eu devo imediatamente trazer diante do Senhor e orar, e clamar e interceder. Esse é o sentido aqui. É isso que o texto significa. Você é uma pessoa de oração, você mantém os olhos abertos. Satanás conseguiu alguma brecha, alguma coisa acontecendo, eu preciso orar por isso imediatamente. E clamar a Deus, mesmo com lágrimas, e rogar que Ele proteja a sua igreja, porque o inimigo está tão próximo, uma situação se levantou. Esse é mais um texto de exortação à vigilância. Bem, eu concluo por aqui. Você crê, meus queridos irmãos? Você realmente crê que o Senhor irá nos abençoar, ou nos abençoar por muito tempo, ou continuamente como igreja aqui nesta cidade, quando Ele sabe que pela falta de oração sincera, todas aquelas bênçãos que Ele daria seriam logo jogadas fora, rejeitadas no ano que vem, daqui 6 meses, daqui 2 anos. Haverão divisões e atritos e picuinhas e desentendimentos, ou algum erro doutrinário será permitido, ou alguma prática mundana introduzida na igreja, na adoração. Você imagina que o Senhor irá nos abençoar quando Ele sabe que essas bênçãos serão desperdiçadas? É claro que não. Mas se Ele sabe que nós seremos vigilantes em nossas vidas, em nossa igreja, e em problemas e em dificuldades nós seremos vigilantes em oração e no cuidado de almas, e vigilante na manutenção do amor fraternal e no laço de amizade em Cristo, e vigilante na hospitalidade entre os visitantes e dando atenção àqueles que Ele envia à igreja pelo Espírito, então Ele nos abençoará com frutos preciosos. Então, queridos, Ele sabe que nós estamos nos esforçando para ser uma igreja segura, para guardar e cuidar daquelas pessoas que Ele enviará ao nosso meio. Então Ele nos abençoará. Discernimento e responsabilidade cristã.